Salve, turma boa! Quarta-feira, 15 de maio, 18 horas. Então, vocês já estão percebendo que toda quarta-feira, no final da tarde, eu faço um fechamento dos assuntos semanais. Evidente, não tem por onde não citar o Rio Grande do Sul. Eu tenho refletido muito em como transformar isso em aulas palatáveis, dentro do possível, né? Compreensíveis, porque eu não compreendo tragédia, então estou pensando no formato que isso pode aparecer, dado que jamais uma prova de atualidades vai tratar de uma forma emocional, de uma forma fraternal uma questão. Então, até não me incomodaria diante de uma tragédia. Mas vamos fazer um exercício inverso, para a gente entender o que está acontecendo hoje, 15 de maio, e qual a minha dificuldade em trazer informações para vocês. Eu comparo, né, vamos no raciocínio inverso, como se nós estivéssemos no incêndio na Amazônia durante 15 dias, onde esse fogo ainda não foi controlado. Tá? Então, lógico que nós estamos falando do inverso, porque lá se trata de chuva, de água. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo pelo que eu acompanho diariamente em vários canais de notícia. Guaíba sobe, Guaíba desce, Lagoa dos Patos sobe, desce. Um dia faz sol, o cara consegue chegar na casa, ver o que estragou ou não. Então, não dá ainda para um balanço nem de número de mortos, de desaparecidos, né? Ainda se está vivendo um momento do resgate. Hoje ainda vi que uma família estava há não sei quantos dias num prédio, em cima de um prédio em Canoas, e somente hoje ou ontem foi retirada. Estão retirando animais. Chove há 2, 3 dias, vi uma estrada de gramado desmoronando. Enfim, o incêndio, entre aspas, né, na metáfora que eu estou usando aqui, está em curso. O que já tem-se aí apresentado é alguns estudos sobre qual o fenômeno meteorológico que teria se dado com essa intensidade no Rio Grande do Sul, e aqui trarei. Tá? Então, não estou fugindo da raia, não estou querendo ser aí o homem que vai fazer previsões e nem me antecipar a conclusões, porque não é hora disso. Vamos apagar esse incêndio. E apagar esse incêndio é sim com doações, é sim com muita mobilização dos 3 poderes, é sim com política pública, é sim com mudança, lutar pela mudança climática. Enfim, uma série de ações precisam ser feitas diante dessa tragédia, né? Alguns analistas aí dizem que a pandemia esteve para o governo Bolsonaro, assim como a tragédia no Rio Grande do Sul está para o governo Lula. E até politicamente como cada um se aproveitou da situação. Eu não acho que é essa hora. E isso tem me deixado aqui. Eu gosto muito de variar os temas, mas também nas aulas da pandemia eu tinha que estar sempre abordando os dados, porque era aquilo que ocupava o noticiário. No cenário internacional, até que a gente consegue ter notícias, né? Mas vamos lá, vamos em frente, vamos ver o que é possível aqui. Só uma ressalva, o livro 16 está pronto, e eu até achei interessante ontem, né, uma moça 042, acho que era do sul do Brasil, que adquiriu 3 livros, ela, curiosamente, eu tenho um livro de questões, vocês sabem, soltei o último agora, o 18, com temas de fevereiro a abril, e ela queria a capa do livro, que eu faço uma capa
aí no Canva só para ilustrar o que na verdade é um PDF com questões comentadas. Não fiquem constrangidos. Eu enviei um exemplar para ela conhecer o trabalho. Porque realmente eu até entendo. Para quem nunca adquiriu, vou comprar uma coisa, dar um tiro no escuro, não sei do que se trata, mesmo acompanhando as aulas, e eu sei que eu tenho milhares de pessoas que acompanham as minhas aulas semanalmente, né? É preciso também conhecer o trabalho escrito. Então, não se furte, se tiver alguma dúvida e quiser conhecer um exemplar, eu envio gratuitamente, não tenho essa... não é uma coisa de mercadológica esse trabalho, eu sou educador, eu estou aqui para imaginar o melhor no seu desempenho, sem demagogia. E foi interessante, porque ela imediatamente adorou o material e comprou 4 livros, né? Queria 3, levou 4. Então, é esse tipo de exemplo que às vezes me falta falar, porque eu não sou tão... não gosto de ser tão vendedor assim. Eu gosto mais de tentar mostrar a vocês que o caminho de uma preparação é esse, assistir aulas, é anotar, é formular resumos, é resolver questões com a especificidade de atualidades que exige que a gente tenha temas durante um determinado período e não dá para pegar questões de 3, 4, 5, 6 anos para trás, porque não são temas atuais, né? Então, fica aí mais essa oportunidade para quem tem a dúvida sobre a qualidade do material e como ele pode te ajudar, tá? Eu confio muito, porque dá um trabalho louco fazer. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu consegui fazer 2, hoje eu consegui fazer 2, e assim vai indo, porque vão aparecendo notícias, assim como também eu vou, todo dia eu leio 5 ou 6 jornais para formular a aula da semana. Eu deixo 3 horas para além do meu trabalho contínuo, fixo, perdão, que ainda é a sequela da dengue, para pensar em 40 minutos de aula aqui. Para vocês terem uma ideia, isso dá aí mais de 20 horas para sintetizar 40 minutos. Mas sem mais delongas, vamos trabalhar. E aí, assim, só para facilitar, podem me seguir no Instagram, porque você vai ter notícia todo dia daquilo que eu acho que é relevante no noticiário diário. O modo pelo qual isso não há constrangimento nenhum para mim, é possível mandar mensagem pelo WhatsApp, está aí meu WhatsApp, pedindo, eu até analisei o edital com ela, recomendei que ela adquirisse alguns exemplares, porque o edital pedia 2 anos, eu falei, bom, não dá, né? São mais de 10 livros, vai ficar inviável financeiramente, e o tempo que você tem para estudar para, acho que eram 6 questões que ela teria de atualidades. Mas são pontos preciosos que a maioria dos alunos negligenciam porque não conhecem a técnica dessa disciplina. Ela tem características que só assistindo às aulas você vai entender, tá? Então, esse é o contato, até eventualmente para dúvidas. Tem gente que conversa muito comigo e não compra o livro. Fala, olha, eu não recomendo que você compre. Por esse edital aqui, não interessa. Eu sou sincero nesse sentido. Assista às aulas. Não todas. Nem as aulas podem servir a você. Dependendo do edital, eu sou sincero. Dizer, olha, procure mais estudar história, ou geografia, ou realidade brasileira. O seu edital está nesse sentido. Então, é uma forma da gente se conectar, tá? Fiquem à vontade. Para o seu controle, semana hoje, de 8 a 15 de maio, acho que esse mês teremos 5 aulas, né? Porque acho que são 5 quarta-feiras. No dia 29 eu vou, dia 28 eu estarei gravando, sim, 29 ou 28, não sei. 15, 22, mas é 29, né? Estarei gravando, sim, porque não paramos, né? Começamos por notícias do Brasil. Uma notícia sobre economia, que na mesma quarta-feira, na quinta-feira, né? Na quarta, o Copom baixou a taxa de juros
em 0,25%. Ele vinha baixando a 0,5%, 0,50%, mas o governo diz que não está aí muito preparado para manter o déficit zero da economia. E por isso, e agora, com certeza absoluta, os gastos vão aumentar com importação de produtos, porque o Rio Grande do Sul sempre foi um celeiro agrícola brasileiro e não tem nada que ali, debaixo d'água, consiga se colher. Então, com previsão de uma possível inflação, nós já explicamos que a taxa Selic ela tem a intenção de controlar o consumo, porque com os juros altos fica mais difícil das pessoas consumirem, e então não baixou tanto assim como vinha numa sequência de baixar 0,5%. Mas baixou. E isso é positivo porque é uma sequência, porque juros altos representam sempre o dinheiro que sai da produção para especulação. O principal destaque da política monetária do Copom é exatamente a não alteração lá nos Estados Unidos, né? O movimento segundo reflete o quadro fiscal, a manutenção dos juros nos Estados Unidos. Se eles tivessem baixado, naturalmente o Brasil aqui alteraria, mas tem muito a ver com isso do possível quebra do teto de gastos do governo, mesmo com uma inflação aparentemente, eu sempre digo, porque quem vai no mercado, eu fico assustado, né? Eu espero as promoções, não compro mais em estoque, eu vejo, sei qual dia tem promoção de hortifruti, sei qual dia tem promoção de carne, aqui no Bexiga, onde eu moro, em São Paulo. E é importante sempre estar atento a essa taxa Selic, porque ela é um dos norteadores principais, né? O dólar, que deu uma subida, a meta de inflação, a taxa de juros, são os eixos que marcam a economia brasileira, tá? Então, não é uma prova, não é uma disciplina que vai cobrar de ti aí uma análise macroeconômica, mas eu entendo que mesmo não somos especialistas em economia, mas pelo menos o sentido geral da economia é importante saber. É aquela conta básica de casa, quanto eu ganho, quanto eu arrecado, quanto eu gasto. Quando você tem um cenário instável, como está se desenhando aí, naturalmente que o Copom tenta usar dessa ferramenta, que é o Conselho de Política Monetária, para controlar eventuais aumentos da inflação. Ainda sobre o Sul, né? Ainda muito sobre o Sul. Mudança climática tornou chuvas no Rio Grande do Sul mais intensas, aponta estudo. Climater, chuvas ficaram 15% mais intensas devido às mudanças climáticas. Você vai ter que, nas alternativas que vierem sobre tragédias climáticas, tirando vulcões, né, aquelas que têm a ver com o clima, cravar nas mudanças climáticas, porque você vai ter uma chance de acertar muito grande. E, para essa análise, eles levaram dados dos últimos 40 anos. Né? Então, é um grupo de cientistas que analisa extremos meteorológicos, como é o caso do Sul, é financiado pela União Europeia. De acordo com a análise, as chuvas que atingiram entre final de abril e início de maio ficaram 15% mais intensas, e depois a metodologia do estudo. Tá? Os pesquisadores descobriram que as depressões atmosféricas, regiões de sistema baixa, foi como provocou as chuvas no sul. Tem um gráfico que eu vou mostrar que eu acho que vai elucidar de uma forma que eu não sou meteorológico, da meteorologia, mas vou tentar aí mostrar o que pode, eventualmente, até cair numa prova de geografia,
mesmo no Enem, ou numa prova como o Enem dos concursos, que eu também tenho um livro sobre realidade brasileira. Infográficos, por que infográficos colocados em aula? Porque é preciso também aprender a analisar os dados desses gráficos, que podem... a resposta geralmente está no gráfico, né? O Brasil tem a sexta maior inflação acumulada em 2024. Então, de janeiro a abril, a inflação brasileira foi de 1,8%. Evidente que o remédio subiu 4%, o tomate subiu 15%, mas não é assim que se mede a inflação. São vários itens, transportes, combustíveis, moradia, tal. A Argentina ainda é campeão, porque ela pertence ao G20. Turquia, por muitas turbulências. Rússia, uma inflação até para a guerra baixa. Mas eu destacaria aqui, lá no final, alguns países que eu tenho analisado. A Arábia Saudita, aulas anteriores, clica em vídeos, vai descendo, vai assistindo com calma vídeos anteriores, tenta fazer uma maratona se você está atrasado, mas o ideal é o ritmo, assistir um vídeo por semana, 0,5%. Japão, que estava até com um processo de deflação, que é preços caindo, o que significa menor consumo, inflação 0,2%. E Índia, que eu falei muito na aula passada sobre o possível sucesso da Índia. Destaco aqui também esse site Poder 360, que ele é de um ex-jornalista da Folha de São Paulo e da UOL, Fernando Rodrigues, que hoje consegue ter o seu voo solo, e que se você só assinar gratuitamente, ele te envia o resumo das principais notícias do Brasil e no mundo para o seu e-mail. Então, eu vou na CNN, na Reuters, no Poder 360, na UOL, no G1, no Zero Hora, de onde eu capto as notícias que formam as nossas aulas. Então vejam que a inflação no mundo está gerando entre 1% e 2% nas economias do G20 deste ano. E, repito, ter uma certa inflação significa que estão consumindo, então não é de todo ruim. E também destaco que a zona do euro, ela tem aí uma inflação e a União Europeia é outra, porque nem todo mundo usa o euro. Então, cuidado com essa diferença, tá? Existem países que pertencem à União Europeia, mas que não usam o euro, Dinamarca, por exemplo, tá? E lembrando que o Reino Unido saiu com o Brexit. Bom, aqui está, tá, o gráfico que eu vou tentar aí mostrar qual teria, o que está sendo meio consenso para a explicação meteorológica destas chuvas maciças, desde as cheias de 1941, as maiores cheias da história do Rio Grande. Está pequeno, no celular vai ficar difícil, recomendo que você veja no seu computador, no seu laptop. O grave problema é que aqueceu a água do Atlântico, esse calor foi para a Amazônia, trocando uma linguagem bem simples. A Amazônia evaporou, mandou os chamados rios voadores ou ventos quentes vindo do norte. Esses ventos quentes e esses rios voadores se depararam com massas polares e aí é uma coisa simples. Era para que eles entrassem ali naquela faixa amarela, chamada de que tem um bloqueio atmosférico, construído também por mudanças climáticas, e aí era para bater essas chuvas com as
massas de ar polares que são típicas dessa época e jogar a chuva para o centro-oeste. Só que esse bloqueio não permitiu. Por isso nós estamos tendo calores extremos no centro-oeste aqui nessa época do ano. Não conseguiram subir e aí as chuvas se concentraram na região do sul. Então, talvez, para uma explicação mais resumida e simples, esse bloqueio atmosférico do centro-oeste e sudeste brasileiro fez com que as chuvas se concentrassem na região sul. Agora, se está esquentando a água, se está tendo bloqueio atmosférico, isso tem a ver com ondas de calor associadas a mudanças climáticas. Tá? Então, é como se essa chuva não tivesse para onde vazar. Isso vai impactar não só na destruição das plantações do sul, mas também da falta de água no centro-oeste para plantações. Então nós teremos dois fenômenos que devem gerar sim inflação, e aí você junta com o assunto número 1, que é o cupom, mantendo, não abaixando tanto a taxa de juros, tá? Há pouco, eu até estava escutando, eu não gosto de falar, eu chamo do governo federal, anunciou uma série de medidas emergenciais para cerca de 200 mil famílias no Rio Grande do Sul, que deve atingir em torno de quase 1 milhão de pessoas, que são as mais graves, e é um processo imediato, um PIX, a pessoa vai até a Caixa Econômica Federal, comprova a sua destruição, é quase que um auxílio emergencial de R$5 mil, para a pessoa comprar uma geladeira, um fogão novo, uma cama nova. Eu faria isso, imagino, né? Dependendo da situação. Mas é uma geladeira, um fogão, um botijão de gás, uma cama, um cobertor, né? Porque ainda está vindo o frio agora, se somando. Também foi anunciado lá em São Leopoldo que também facilitar a pessoa sacar o fundo de garantia até R$6 mil, prazo de 12 meses. O governo vai comprar casas que, obviamente, estão em condições Então, ao invés de construir casa, já vai comprar a casa pronta. Então, uma série de medidas aí criou um ministério específico para o Sul, onde um membro do governo vai ficar lá no Sul administrando. Nada impede que porque se estima mais de 50 bilhões de reais para a reconstrução do Estado, que eu também repito, somente após a água baixar que nós saberemos os estragos. Então, e assim que forem aparecendo medidas, aqui estarei eu anunciando. Tá? Manchetes. O STF considera constitucional lei com restrições de indicações de políticos estatais. Simples assim. Já havia uma lei desde 2016, onde não se pode, nas estatais, nomear pessoas que têm aí ligações políticas, ou seja, dirigentes partidários. As estatais devem ser administradas por pessoas técnicas. Essa lei já existia, o PCdoB queria restringir isso e o Supremo falou, não, essa lei se mantém. 99% acreditam que tragédia no Sul tem ligação com mudança climática. Aí eu fico meio enlouquecido, eu até tirei o óculos aqui, eu fico meio enlouquecido. Ora, 99%, é quase 100%. Quantos? Porque existem sim, não sei dizer qual o número exato, mas pessoas que desmatam, pessoas que poluem, pessoas que não estão nem aí para mudanças climáticas. Agora, 100% das pessoas acham que... É engraçado no Brasil, né?
99% das pessoas não se consideram racistas. Mas, só puxar a luz para cá um pouco, mas 99% das pessoas acha que existe racismo no Brasil. 99% das pessoas acham que são mudanças climáticas, mas não sei quanto, aí as pessoas não respeitam as decisões climáticas. É sempre importante estar atento ao mundo e a algumas doenças que vão e voltam, especialmente na África, que também está sofrendo com chuvas intensas. Indonésia, Quênia, e o cólera, que é uma doença fortíssima, pesada e mata, já alertou, a OMS alertou para isso. Eu sei que isso vai acontecer, não estou fazendo previsões, mas já vi hoje uma pessoa dizendo que está com leptospirose e teremos vários casos no sul. Vladimir Putin acusa o Ocidente de arriscar um conflito global e diz que deu permissão para que o seu exército faça testes com armamento nuclear, potencializando no âmbito do discurso, aliás, praticamente dominou Kharkiv, a segunda cidade mais importante da Ucrânia, e está numa investida muito forte na guerra, e eu sei que é narrativa, mas eu não estranharia se ele fizer teste com armamento nuclear, dado que ele saiu de tratados e tal, e tem ficado bastante raivoso com declarações do Macron de que a França vai mandar apoio para a Ucrânia. É nesse pé que está. Gente, ainda nessa toada dos ativistas climáticos, a Just Stop Oil, que é um novo movimento aí, quebraram o vidro que protege a Carta Magna da Inglaterra. É um documento de 1215 que foi feito contra o rei chamado João Sem Terra, pelo elevado cobrança de impostos, e que é um dos primeiros documentos a defender os direitos humanos. A gente, quando dá aula de direitos humanos, tem lá um capítulo Documentos Históricos de Direitos Humanos. E a Magna Carta, que é a primeira, digamos assim, limitação de um rei na Inglaterra, foi atacada por senhoras com mais de 70 anos, ativistas aí. Então, mais um episódio nesse sentido. E aí, aquilo que a gente já havia dito e realmente aconteceu. Alguns falam em 400 mil, outros falam em 300 mil, já fugiram de Rafah ou Rafah, porque Israel está fazendo uma investida militar contra o Hamas nessa região. E por que é preocupante? Porque ali se concentra 1,5 milhão de civis. Basta olhar aquilo que eu analisei detalhadamente na aula passada, que levou inclusive os norte-americanos a cortarem ajuda militar a Israel. Tem um cachorro latino aqui. Arroz importado por governo será vendido ao consumidor por até R$ 4,00 o quilo. O Brasil prometeu fazer a importação de 1 milhão de toneladas de arroz para manter o estoque, já que o Rio Grande do Sul produz 70% do arroz brasileiro. E para quem é brasileiro, não dá para fugir do arroz e feijão todo dia, né? Gente, não sei se está chegando aí o vídeo de vocês, eu espero que não, porque o microfone também perto da minha boca. Mas tem um cachorro às loucuras aqui. É daqueles pequenininhos braventos. Olha, não ficou esclarecido. Então, isso foi hoje, quarta-feira. O ministro da Eslováquia sofreu um atentado a tiro, corre risco de morte, Roberto Fico. Eslováquia
era parte da antiga Tchecoslováquia, que se dividiu em duas. Então, toda vez que um chefe de Estado tem um tipo de ataque desse sentido, a gente traz como notícia aqui. Vamos aguardar para ver qual é a razão desse ataque. O TPI foi criado em 98, em 2002, depois do Estatuto de Roma, criado em 98. Para quem estuda direitos humanos sabe que esse é um dos tratados internacionais, o Estatuto de Roma, que condena crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio, né? E Israel está com receio que o TPI emita mandados de prisão contra governantes do seu país, tá? Assim como já emitiu contra o Putin. Então, o TPI ele é um órgão independente, ele não é da ONU. Israel diz que nunca vai aceitar qualquer digamos, condenação do TPI, mas quando o TPI, que julga pessoas e não estados, condena alguém, esse alguém pode ser levado à prisão e ser julgada por um tribunal internacional, tá? Que é permanente, para que não haja tribunais de exceções, como aconteceu logo algumas guerras. Então, tem a ver um pouco com direitos humanos, que eu também leciono, mas essa notícia, porque vários países têm dito sim que Israel, como eu falei da Colômbia na aula passada, rompendo relações, que Israel estaria cometendo um genocídio na faixa de Gaza. Israel está atrás dos reféns que o Hamas produziu no ataque, então Israel fala, opa, perdão, bati na mesa, quer também que o Hamas seja julgado. Então, para que vocês tenham um repertório para além de atualidades, entendendo que atualidades conversa com direitos humanos, conversa com geografia, com história, com realidade brasileira, com sociologia, é importante, e há um receio por parte de Israel. Aqui no texto, dá um pause e lê com calma o que significa o TPI e tal, que é um tribunal que não é ligado à ONU, mas julga pessoas que cometem esse tipo de crime. E até mesmo a África do Sul já entrou contra Israel no TPI. Olha, veja como é a sequência. Quem são os fornecedores de armas de Israel além dos Estados Unidos? Então, estava dizendo exatamente pelo perigo, assim como falei agora há pouco, que na guerra, qual é a situação da guerra entre Ucrânia e Rússia? A Rússia fez uma investida muito forte nos últimos dias e praticamente está para dominar a segunda cidade, que é Kharkiv. E no caso do conflito entre Israel e a faixa de Gaza, o Hamas, o governo americano cortou, porque teme muito por uma ação militar em Rafah que possa matar aí civis, tá? Mas, olha só, importante ressaltar, quem são os fornecedores de armas? Porque a gente sempre fica falando dos Estados Unidos. O segundo a fornecer armas para Israel é a Alemanha. Me parece uma certa meia-culpa, né? Como eu matei muitos judeus, então agora eu vou ajudar o Estado de Israel. Depois Itália. Então vejam que é fundamental entender que não são só os Estados Unidos que ajudam Israel. A Alemanha, que tem uma tradição, que deveria ter pacífica, Itália, são, nessa sequência, os fornecedores de armas para que Israel possa atacar a faixa de Gaza, assim como o Irã fornece para os grupos islâmicos. É uma informação direta, mas eu achei por bem
trazê-la até vocês, dado que eu achei bastante interessante saber quem era o segundo. Presidente eleito do Panamá afirma que vai depor migrantes de Darién. José Raul Mulino havia dito em campanha que impedirá o fluxo pela selva. Tinha um mapa, mas era muito confuso, não ficou bem definido. Venezuelanos partindo pela Colômbia, chegando ao Panamá para tentar chegar aos Estados Unidos. Mais de 500 mil. E esse presidente do Panamá disse, olha, e aqui não vai passar, porque tem que passar pelo Panamá, muitos fazem a pé esse caminho de centenas de quilômetros para chegar ao México, e vindo principalmente da Venezuela por conta da crise. Ele falou, não vai passar mais aqui não. É um drama que envolve toda a questão de refugiados no mundo. É uma passagem super perigosa. Se alguém quiser se aprofundar, tem muitos mapas sobre essa floresta, né, que a Colômbia, o Panamá é o primeiro país ali em contato com a América do Sul. Então é a porta de entrada para a América Central e bem que fazendo a política clara aí dos interesses americanos, dizendo que, olha, não vou aceitar esses imigrantes. Eu não sei se essa é a melhor política. A melhor política, óbvio, que é que o país não produza refugiados, mas tentar acolher e pensar em alternativas, mas não simplesmente, estou devolvendo, né? Olha, está tendo uma polêmica no Mar do Sul, que eu já vou mostrar onde é, entre China e Filipinas. Isso já é um tema de geopolítica internacional. É aquela velha história, né? A China vem produzindo ilhas artificiais, invadindo as chamadas 200 milhas. Todo país tem um território, a parte terrestre, e 200 milhas, em média, no mundo todo, para dentro do mar, onde lhe pertence. E a China costuma invadir esse território de vários países, dos seus vizinhos, dizendo que é território dela a partir de corais e de ilhas artificiais. Isso tem aumentado a tensão. Óbvio que as Filipinas não têm, aqui é um texto de leitura, né, para que você leia, e aquilo que eu digo, num mundo multipolar, importante saber onde estão os focos de tensão. O Tribunal Permanente de Haia, que as reivindicações expansivas de Pequim estavam ultrapassando o direito internacional, dando às Filipinas uma vitória histórica. Mas isso não impediu a China de continuar fazendo a sua expansão. No mapa vai ficar claro. Os impasses implicam o encontro de Filipinas e China tornaram-se mais tensos e frequentes ao longo do último ano, à medida que Pequim pressiona as suas reivindicações e Manila, que é a capital das Filipinas, se recusa a cessar sua atividade de pesca na região. A China considera que se trata de intrusão ilegal e repele os navios. E aí vira uma briga de guarda costeira. Então o mundo está preocupado, Estados Unidos, Japão, Austrália, França e Reino Unido, porque o poder militar chinês é infinitamente superior e ninguém quer uma tensão num dos locais, e aí eu acho que o mapa vai ser bem revelador. Aí, ó, está em inglês, em amarelo ali, Filipinas, South China Sea, é o mar da China, que a China simplesmente está considerando como território dela. Diogo, o que tem aí de importante? Meus amigos, 50% do comércio mundial passa por aí. E a China expandindo, ocupando do Vietnã, da Malásia, das Filipinas, né, territórios,
ela diz que é dela. Ora, ela tendo domínio sobre essa região que tem 50% do comércio mundial, vira algo muito preocupante, porque uma hora, daqui a pouco ela fala, ninguém mais passa aqui. E aí, como é que chega navio na Coreia do Sul, no Japão, como é que saem os chips de Taiwan? Sem contar a briga direta com as Filipinas. Então, é um foco de tensão no mundo. Então, como eu falei, se internamente nós estamos olhando muito para o Rio Grande do Sul, as notícias do mundo, dos analistas internacionais, olham para esses focos de tensão, como migrantes tentando chegar na Europa, quem está fornecendo armas para Israel, um aumento da expansão da guerra da Rússia, uma tensão entre China e Filipinas. Nada impede deles construírem uma questão dizendo um país da Ásia está aumentando as tensões com a China. Qual é? Filipinas, além de Taiwan. Tá? E para a gente concluir essa aula, que já chegamos aos 40 minutos, uma Assembleia Geral da ONU, com 143 votos a favor, considerou que a Palestina deve ser considerada um Estado, dado que o Conselho de Segurança não aceitou essa decisão. Então, a Autoridade Palestina, formada pela faixa de Gaza e pela Cisjordânia, devem ser chamados de Estado palestino e, portanto, um membro da ONU. E, sendo membro da ONU, tem salvaguarda de vários direitos. Obviamente que os americanos aliados de Israel votaram contra. E Israel elegeu o veto dos Estados Unidos e tratou a proposta vergonhosa. Agora, 143 em 196 países entendem que a Autoridade Palestina deve ser vista como Estado. Pode ser um caminho para esse reconhecimento. Não está nada decidido, né? Até porque temos salientado aqui que a ONU tem se mostrado muito frágil na resolução das questões internacionais. Mas é uma decisão histórica importante. A Assembleia Geral reúne membros de todos os países membros da ONU, é o órgão máximo, né, e que vai pressionar o Conselho de Segurança, que tem aquela antiquada forma que nós já explicamos, que dá o direito de veto a 5 países, Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido e França. E aí entra a parte dos Estados Unidos, aliado tradicional de Israel. Turma, para não alongar, deixo aqui, e já falei muito dos livros, os períodos que os livros abrangem. Se não decorar, entre em contato comigo, são questões inéditas. Aqui é uma parte dos livros que trata de agosto, né? Cada exemplar eu faço há 2 anos o mesmo preço, R$25, porque entendo, novamente, que é uma mão dupla. O último exemplar é esse que eu lancei agora, dia 30 de abril, há 15 dias. Já estou fazendo 19, mas com essa enxurrada, literalmente falando, de assuntos somente sobre o Sul, estou tendo dificuldades em construir questões diversificadas. Se você pretende prestar provas próximas, eu sugiro que você tenha, com certeza, em mãos um material comentado, uma verdadeira... É difícil fazer proselitismo, falar que isso é legal. Por isso eu tenho dito, pede um exemplar que eu mando para você olhar, sem compromisso, para você conhecer como é interessante esse formato, que eu fui construindo ao longo de 18 exemplares, são 1.800 questões que eu já fiz nesse tempo todo, todas com assuntos diferentes, com períodos diferentes, tá? Para isso é só mandar um WhatsApp, é por ali que a gente vai conversar, e aí eu mando a chave Pix, e a pessoa faz o Pix, dado certo, semanalmente, vendemos mais de 10 exemplares, não fica atrás dos seus colegas concorrentes, não repasse,
porque você está alimentando a concorrência. Segue a gente no Instagram. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, conheça os projetos do Vencendo Concursos, conheça os programas e os cursos de assinatura e vejam as inúmeras aulas de excelente qualidade no curso que mais cresce no Brasil. Tá aqui os endereços do Vencendo. Garanto que você está em excelentes mãos, tá? Corri um pouco nesse final para não evoluir muito no tempo. Boa semana, até o dia 22. Um forte abraço. Desculpa essa correria, mas é porque você vê que a gente trata de muito tema, né? E tem o texto aí, dá o pause e faz a sua leitura. Até o dia 22. Tchau, tchau. Muito obrigado e bem-vindo ao Vencendo. Vamos firme, conte comigo. Tchau, tchau, turma boa.